Mas eu quero citar aqui a opinião absolutamente abalizada, para não falar aqui pelos meus cotovelos, mesmo que eu não tenha nenhum ressentimento, para que não pareça que eu falando aqui por ressentimento, por decepção emocional e tal. Cito aqui o professor Luiz Felipe Miguel, professor de Ciências Políticas da Universidade Nacional de Brasília. O professor encarregado de um grupo de trabalho, um grupo de pesquisa sobre democracia e desigualdades, que disse que o encontro do professor Leandro Carnal com Sérgio Moro equivale mais ou menos ao intelectual da esquerda encontrar com o grande torturador Sérgio Fleury. Aliás, Sérgio também. Fleury, o grande torturador, temido, porque praticava atrocidades e banditismos contra os presos, muitas vezes amarrados em pau de arara, sem direito à defesa. Ele diz ainda, né? Não se sabe que o Sérgio Moro, por enquanto, esteja arrancando unhas de ninguém. Mas Sérgio Moro está no mesmo campo de Sérgio Fleury. E agora, um homem que era festejado por defender posições justas, por defender a verdade, por fazer palestras maravilhosas, seguidas por milhares de pessoas aqui no YouTube, diz que, na verdade, no mínimo o professor Leandro Carnal é um oportunista, que quer somente ganhar dinheiro, e foi lá fazer acordo com essa intenção. Em todo caso, vale a pena a gente prestar atenção, que para provar que uma pessoa é mesmo democrática, que uma pessoa quer essas transformações, ela tem que ir para a prática. Não adianta ela só ficar no gogó, falando, e depois ir jantar com as raposas, como aconteceu com o professor Carnal. Isso é um sinal de alerta. Tem muita gente por aí, tanto no ambiente acadêmico, como no ambiente religioso, como no ambiente de igreja, que adora passear por cima dos muros para não se comprometer com ninguém, achando que todo mundo precisa ser ouvido, portanto a direita e a esquerda, né? Os religiosos achando que todo mundo vai para o céu e que basta se converter. Então aqui em cima do muro é a melhor posição. Eu diria, é a melhor posição para os covardes, né? Porque as pessoas verdadeiras e autênticas têm o lado certo. O presidente Michel Temer foi à cidade de Sertânia, na Paraíba, para inaugurar mais um trecho da transposição do São Francisco. Aqui no jornal, no site do Valor, a notícia diz o seguinte: Temer inaugura a transposição do São Francisco aos gritos de fora. Na verdade, eu acho que o Valor, ele não entendeu, era fora Temer. Tá faltando mais um pedaço aqui. Eu não sei por que esse pessoal insiste em esconder o que o povo está dizendo de fato. Mas a gente vai lembrar que a revista Valor que era fora Temer, não esqueçam. O interessante e o contraditório e o meio maluco até de ver uma pessoa como Michel Temer, que tem investido durante todo o santo dia do seu governo contra o trabalhador, com uma reforma trabalhista que corta mais direito do trabalhador, tirando o direito do trabalhador brasileiro se aposentar. É isso mesmo, ele está acabando com a aposentadoria do brasileiro. É uma pessoa que investiu muito na PEC 55, que investiu muito tempo e concentração, energia, dinheiro, comprando amigos em reuniões, jantares lá no Jaburu, oferecendo jantares caros a todo mundo para votar a favor da PEC 55, que cancela o investimento, que diminui o investimento em educação e saúde no Brasil. Uma pessoa dessa inaugurar uma obra de alguém que pegou dinheiro público para investir e refletir em benefício para a população, principalmente do Nordeste, principalmente da área mais seca do Nordeste, onde nenhum presidente do Brasil antes olhou para ela. A política externa brasileira tem um papel muito grande, né? Isso é pouco falado, pouco pesado, na verdade, quando é preciso ter a dimensão de que o Brasil não é qualquer coisa na geopolítica mundial, né? Na geoeconomia, né? Nessa questão da energia, né? Do petróleo. Isso é importantíssimo a gente ter em consideração. O cientista político e historiador Luiz Muniz Bandeira chega a dizer que os ataques, quando começaram os ataques ao governo Lula, né, foi mais pela política externa do que a questão econômica. Lógico que essa questão da corrupção, quem raciocina com alguma seriedade certamente não leva isso em consideração.
O Muniz Bandeira, na época, ele publicou um livro chamado A Formação dos Estados da Bacia do Prata, onde ele diz que a junção da economia brasileira com a economia argentina criaria um PIB, uma economia com potencial igual à economia da Alemanha. E com a junção de outras economias de outros países, esse potencial cresceria ainda mais. O Lula, ele diz que o Lula foi o patrocinador disso. O Lula teve participação decisiva nisso, com aquela proposta de criação da Comunidade das Nações Sul-Americanas, que seria a junção do Mercosul com a comunidade andina, com a Colômbia, Venezuela, Peru, Bolívia, Equador, criando aí uma integração sul-americana. O BNDES, inclusive, tinha um projeto muito interessante a esse respeito, no sentido de criar uma infraestrutura integrada, uma integração efetiva das economias sul-americanas. O patrocinador, quem elaborou esse projeto foi o Dark Costa, que eu também tive a oportunidade de presenciar algumas palestras, algumas entrevistas dele, ele explicando exatamente em que consistia aquele projeto. Seria com conteúdo nacional. O Brasil se transformaria aqui num polo que exportaria tecnologia, que faria, enfim, toda a infraestrutura, patrocinaria a infraestrutura dessa integração. Isso certamente contraria frontalmente a lógica da economia norte-americana, da política externa norte-americana para a América Latina.